Fala pessoal, beleza? Bom, vamos iniciar então aí mais um vídeo para o nosso canal. Já vou pedir para você se inscrever, né? Deixar o seu like. E pessoal, muitas pessoas estão me relatando que não estão conseguindo receber as notificações dos meus vídeos. O que você tem que fazer? Se desinscreve do canal, tá? E depois se inscreve novamente. Faz ali, tira a inscrição, depois coloca de novo, porque isso parece ser um problema do YouTube, né? E para tentar resolver, façam isso, né? Acredito que pode dar certo. E pessoal, o vídeo de hoje eu vou abordar com vocês um padrão que me fazia tomar muito stop antigamente. Eu tomava muito stop mesmo, utilizando, né, achando que eu estava operando de maneira certa, e eu quero passar para vocês, né, como não fazer o que eu fazia e a forma correta de vocês pegar, né, as operações baseado nisso. O que acontece? O suporte e a resistência hoje é algo muito difundido, né, por todas as pessoas. Então, quando se fala assim de mercado financeiro, a pessoa que ela tem um pouco mais de conhecimento, digamos assim, ela já sabe o que é o suporte e a resistência, ela tenta aplicar ali na metodologia dela, né? Então, o suporte, ele é conhecido, né, como um ponto aonde os compradores se mostram mais presentes, ou seja, entrada de pressão compradora. Uma resistência aonde nós temos uma entrada de pressão vendedora maior. E o que acontece? Nós cometemos um erro, e eu cometia muito, e eu sei que muitos cometem, porque muitas pessoas chegam até mim antes de serem alunas, né, me relatando isso. A pessoa fala, pô, suporte e resistência não dá certo, não funciona. E quando eu vou avaliar, a pessoa está fazendo exatamente a mesma coisa que eu fazia, né, lá atrás. Primeira coisa, antes de eu abordar esse padrão, nós temos que entender um pouco sobre a estrutura do preço, né? Algo simples, que são as tendências, tá? Uma tendência de alta e uma tendência de baixa. O que eu preciso saber? Numa tendência de alta, pessoal, toda e qualquer correção, ela tem como um único objetivo ganhar força para continuar a perna da tendência. Então o preço corrige para fazer esse movimento. Ele corrige para fazer esse movimento. Então essas pernas aqui são as pernas menores. Elas sempre tendem a ser pernas menores. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Olha o mercado nesse dia aqui. Olha as correções, o tamanho que elas são para as pernas de tendência. Ó, correção para as pernas de tendência. Correção, perna de tendência. Então elas sempre são pernas menores. E eu cometia muito um erro que era o seguinte: eu queria pegar o trade justamente na perna de correção, né, achando que porque eu tinha um suporte ou uma resistência ali, aquilo seria suficiente para segurar o preço, né? Então, por exemplo, eu tinha, vou dar um exemplo, eu tinha uma resistência aqui, e aí o mercado ele batia, chegava naquela região, tá? Não vou nem colocar aqui, pessoal, não vou nem levar em consideração, porque às vezes a pessoa fala assim, eu espero o gatilho, isso, aquilo. Não adianta, tá? Não adianta nada, por quê? Porque você não está indo favorável à característica e à estrutura da tendência. Então, de nada me adianta, por exemplo, eu ter uma resistência, tá? Ou eu ter um suporte e eu pegar exatamente o preço ali na correção da tendência. Corre-se muito risco de eu estar fazendo o quê? Nada mais, nada menos do que chutando o topo ou chutando o fundo. Uma hora vai dar certo? Com certeza, uma hora você vai conseguir adivinhar esse topo ou esse fundo. Só que o que acontece? Nós vamos tomar muitos stops antes de acertar esse ponto. E o que acontece? Quando a pessoa acertar o topo ou o fundo, ela não deixa o trade evoluir, porque ela já está cismada, ela já está com medo de tomar novos stops, né? Então, suporte e resistência é algo crucial, é algo que não pode faltar, né? É algo que faz parte assim da minha leitura, né? Eu sempre avalio, porém nós precisamos ter aliado, né, a ele o contexto do preço. Então eu tenho uma resistência, como eu dei o exemplo aqui para vocês. O mercado chegou nesse ponto. O que eu fazia? Eu metia logo uma venda, porque eu pensava assim, o preço chegou numa resistência, começou a deixar gatilho, começou a rejeitar.
Então, quer dizer que o preço vai respeitar essa resistência, então eu vou vender. Só que eu estava indo contra o contexto, contra a estrutura, porque eu sei, né, hoje, né, eu tenho muito bem definido que toda e qualquer correção tem como objetivo continuação do movimento. Então, não se faz interessante uma venda aqui, uma vez que eu sei que o objetivo do preço é renovar este topo. Só se faz interessante, agora vai a dica e o padrão que, inclusive eu falo em muitos vídeos, né, mas eu gosto de fazer vídeos separados para dar um foco maior. Só se faz interessante quando o mercado voltar a buscar o topo prévio, o topo da tendência e começar a mostrar o que? Rejeição. Por quê? Porque aí eu já sei que o preço fez a sua perna da tendência, ele corrigiu, normal, e eu sei que agora o objetivo dele é romper o novo topo que ele formou aqui. E se ele não consegue romper o novo topo, aí sim ele está me mostrando uma fraqueza e aí eu tenho um contexto muito mais favorável. Aí além de eu ter uma região interessante de resistência que eu marquei previamente, eu ainda tenho a máxima, por exemplo, do dia, né? Levando em consideração que aqui fosse a máxima do dia. Então se torna muito mais interessante. E pode ver que se a pessoa segue isso, evita muito dela ficar tomando posições desnecessárias. Observa lá, corrigiu, movimento de alta. Corrigiu, movimento de alta. Até que aqui a gente começa a ver o que? Rejeição. Começa a ver o que? Ineficiência do mercado romper região de topo. O que não fica legal aqui, tá? Para mim nesse contexto, porque nós vemos que o topo foi formado, o mercado corrigiu, vem testar o topo anterior. Neste cenário específico, o que não fica legal é formação de gatilhos. Porque nós vemos gatilhos aqui, mas nós vemos candles compradores. Olha como esses candles aqui, eles nos mostram pavis inferior. Se eu estou querendo fazer uma venda, eu preciso de rejeição vendedora, eu preciso de sombra superior. Então, neste cenário aqui específico, não se faz interessante por isso, tá? E nem sempre também, tá, pessoal? Nós vamos abrir, por exemplo, operações em pontos de suporte e resistência que eu já tenha marcado no meu gráfico. Porque às vezes a pessoa ela vem aqui, ó, o mercado fechou. Aí ela vai fazer as marcações dela. Aí ela vem, exemplo, tá? Resistência, suporte, vai marcando. Aí o que acontece? A pessoa, ela só quer tomar posição nesses pontos. O preço bateu aqui, é válido. Tudo que eu falei ali é válido para isso, tá? Então o mercado está em queda, por exemplo. Buscou um suporte importante seu, não se faz interessante você pensar em abrir posição aqui, porque você está correndo o risco de estar comprando a perna da correção. Se você quer um trade muito mais seguro, tá? E é o que eu faço, o que eu vou esperar? Eu vou esperar a correção desse movimento, porque assim, a lógica tem que ser eu estar trabalhando a favor do movimento. Mas esse vídeo específico é para isso, porque eu tomei muito stop ao tentar utilizar suporte e resistência dessa forma, de maneira errada. Então se faz muito mais interessante eu esperar o reteste da região e quando eu observar que o mercado não está conseguindo verdadeiramente após a correção romper o fundo prévio, né, fazer o que a gente chama de pivô de baixa, enfim, aqui sim se faz interessante eu pensar em um trade, tá? Só que o que acontece? Nem sempre isso vai acontecer em cima de uma região de suporte ou resistência, tá? A gente acompanha muito isso na minha sala ao vivo, né? Para quem não sabe, eu tenho uma sala ao vivo onde nós ficamos ali acompanhando os movimentos do mercado. E nós acompanhamos muitos momentos, por exemplo, que o mercado ele não está trabalhando em regiões de suporte e resistência que eu tenha já marcado ali antes do pregão abrir, né? Só que os pontos do dia também servem como suporte e resistência. Então, por exemplo, o mercado está aqui no meio. Aí ele marca uma resistência aqui. Obviamente, eu não vou vender aqui porque eu não tenho critério nenhum e eu não tenho bola de cristal para saber que o mercado vai fazer uma correção e também nem me interessa pegar esse movimento pequeno. Aí o mercado vem, rompe topo, já começa a me mostrar a tendência, corrige. Aí ele volta a buscar o topo anterior. Se eu começo a ver uma rejeição aqui, eu já tenho que ficar atento. Aí a pessoa pensa, não vou vender porque ele está afastado da região de resistência. Tá, ele está afastado da região de resistência que você marcou de dias anteriores. Mas a máxima do dia não seria uma resistência fortíssima? Com certeza sim. Então o contexto ele se aplica também ao dia, porque às vezes as pessoas elas ficam presas a linhas, né? Muitos alunos meus vêm com muito vício de operar linha. Tipo, a pessoa normalmente ela vai fazer marcação no início, o gráfico dela fica assim, ó, desse jeito.
Aí a pessoa, ela literalmente quer operar a linha e quer fazer o que eu cometi. O preço caiu, bateu no suporte dela, ela quer comprar. E aí ela esquece, por exemplo, todo o contexto que o mercado vem trabalhando embaixo. Eu decidi gravar esse vídeo porque é uma coisa que é quase que unânime, assim, na maioria dos meus alunos que vêm fazer a mentoria, né, me relatam isso. Então, nós devemos aguardar o quê? O mercado chegar naquela região, você não vai trabalhar a princípio, porque você sabe qual é a força daquela tendência, é uma pressão compradora. Por isso que às vezes a pessoa vem falar, suporte e resistência não funciona. Como que eu vou saber? Às vezes o mercado rompe a resistência, às vezes ele segura. Bom, numa correção, né, no primeiro momento ali, o normal é que ele rompa mesmo. Que ele venha e faça o rompimento aqui. Essa perna aqui, ela não vai dar quase nada em termos assim de lucro para a gente. Agora, num possível reteste, quando o mercado vem romper a região e começa a rejeitar, aqui já se torna muito mais interessante, porque nós temos dois cenários aqui. Ou o mercado ele pode fazer uma correção mais profunda para continuar o movimento, e aí já me dá mais pontos aqui nessa perna mais profunda, ou às vezes ele pode até mesmo reverter o movimento. Então, aí a gente tem que ficar atento nesse tipo de movimento. Porque se eu chegar apenas marcar pontos de suporte no meu gráfico e o preço bateu lá, eu compro ou eu vendo, eu estou operando linha, eu não estou operando contexto. E aí que está o problema, né? Antigamente eu não tinha muito essa visão, até mesmo porque eu não tinha nada de contexto, né? Eu era uma pessoa que eu operava linhas. Depois que eu fui entender que eu operava linha, que eu não operava contexto, né? A partir do tempo que eu fui ganhando maturidade na minha leitura, né? Entendendo ali sobre os movimentos do preço, eu fui corrigindo muita coisa, né? Que hoje eu falo para os meus alunos, né? Muita coisa que eu fiz lá atrás, né? Eu vim aprimorando porque são coisas que hoje eu vejo que não funcionam na prática. Por isso que direto eu falo para vocês, pessoal, nem tudo que é passado por aí na internet, né, enfim, no YouTube, funciona na prática, tá? Nem tudo, muitas coisas não são replicáveis na prática, não são lucrativas. Então, eu tomei muito stop por acreditar que o suporte e a resistência, o simples fato do mercado chegar naquela região e começar a mostrar rejeição, né, o que a gente gosta de chamar por gatilho, enfim, isso aqui me daria um baita trade. Pode ser que em algum momento me dê, sim, pode ser que em algum momento vai me dar porque o mercado vai bater e derreter, mas na maioria das vezes o preço está somente corrigindo para continuar aquele movimento. E às vezes as pessoas tomam stop desnecessariamente, né? Não precisaria. É sempre, por exemplo, que eu vou pegar um trade, então, vou esperar o mercado corrigir, vou esperar ele voltar a testar a região e rejeitar para eu entrar. É sempre que eu vou conseguir ganhar? Claro que não. Não existe esse negócio de sempre. Não existe, pessoal, esse negócio de acertar sempre. Um exemplo mesmo, né, que muitos alunos meus pegaram, um trade aqui, foi um trade correto, porém o mercado não respeitou, foi quase parecido. O mercado ele vem, marca a máxima, aí ele marca a mínima aqui, ele fica trabalhando em consolidação, ele busca a região de máxima como um reteste, começa a rejeitar, mostrar muita pressão vendedora, né? E o que acontece? O mercado não sustenta o movimento de baixa. A pessoa fala, mas o preço veio, o candle 7 é um candle muito forte, comprador. Não importa, de forma nenhuma. Eu gosto principalmente assim quando vem um baita candle e ele bate numa região assim importante e ele começa a mostrar rejeição. É como se o preço pisasse no freio, né, e começasse a rejeitar muito. Então seria um trade que eu me posicionaria, né? Por que eu não me posicionei? Porque desde quinta-feira eu estou, né, estava viajando, cheguei hoje, então praticamente fiquei off de mercado. Hoje que eu estou gravando o vídeo é domingo, esse vídeo vai sair segunda-feira, né? Então, pessoal, comecem a levar isso em consideração, porque esse padrão me fazia estopar muito e eu não entendi o porquê. Aí eu ficava assim, por que tem resistência que o preço segura e tem resistência que o preço só bate, dá uma respirada e depois explode? Por quê? Por conta de contexto, pessoal, por conta de estrutura do preço. É normal, é natural isso. Você pode ter uma resistência, cara, do gráfico semanal, do gráfico mensal, que se o mercado estiver numa estrutura altista intradiário, ele vai bater ali, ele vai corrigir, há uma enorme chance dele romper aquele ponto. Agora, se ele está te mostrando uma falha em romper aquele ponto baseado no topo do dia atual que você está operando, você tem ali o ponto do semanal, ele corrigiu, veio romper o topo e não está conseguindo romper, aí você já tem um critério muito mais forte para pensar na tomada de posição, certo?
Bom, pessoal, era isso que eu queria passar para vocês. Espero que eu tenha ficado claro, né? Deixa suas dúvidas aí nos comentários. Também, se você gostou, né, do vídeo, deixa aí nos comentários que eu estou sempre lendo, respondendo a galera. Deixa o like. Se você tem interesse de se tornar meu aluno, aprender comigo, tem o link na descrição aí, né, onde tem todos os meus treinamentos, cursos, sala ao vivo, enfim. É isso, pessoal. Tamo junto. Grande abraço, valeu.